Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série de perguntas técnicas na prática. Se você ainda não acompanha essa série, nessa série eu respondo várias dúvidas, várias perguntas que vocês vão fazendo aqui durante a semana nas nossas redes sociais, nos grupos de perguntas e respostas dos alunos, me enviando por e-mail, no YouTube, enfim, eu vou selecionando as principais dúvidas que ainda não foram respondidas e eu trago aqui para fazer nesse formato de perguntas técnicas. Hoje vamos falar sobre muitos assuntos importantes, desde correção do solo, vamos falar sobre fertirrigação, vamos falar sobre áreas de descanso, entre outros assuntos muito importantes. Então, fica com a gente até o final. Preview. A primeira pergunta de hoje é a seguinte, essa pergunta eu recebi lá no Instagram e o colega falou o seguinte, como aumentar a qualidade do solo de um talhão que vai ficar descansando? Olha, essa pergunta ela é muito interessante e muito importante. Levando em consideração que muitos produtores, eles tendem a ter uma baixa no seu planejamento. Como assim? Eles decidem fazer o plantio e com 2 meses já estão plantando, né? Então já querem fazer o processo um pouco que acelerado e não levam em consideração aquele preparo anterior que deve ser feito. Um dos aspectos interessantes quando a gente fala em áreas de descanso é a gente poder trabalhar em cima desse solo, trabalhar no sentido de correção, de aumento de fertilidade, enquanto ele descansa, entre aspas, né? Entre aspas, descansa. Ou seja, não estou plantando nada nele. Mas é um período muito interessante que pode fazer toda a diferença no resultado final do meu plantio. Isso aqui é muito importante e muito interessante. Existem algumas técnicas que elas são quase que obrigatórias que sejam feitas antes do plantio se você quer atingir altas produtividades. E já que você vai ter uma área onde você vai deixar ela em descanso, essa é uma boa oportunidade de você potencializar essas técnicas. A primeira dela é a correção do solo. Correção do solo, estamos falando da aplicação de calcário, principalmente, onde eu vou elevar a minha saturação por bases, elevar o meu pH, ou seja, melhorar aquele ambiente superficial. E não sei se você sabe, mas para a utilização do calcário, a gente precisa dar um certo tempo para que ele consiga atingir a sua reação. Não é colocando o calcário hoje que semana que vem o seu solo já vai estar corrigido. Na maior parte das vezes eu vou precisar de 2, 3 meses, em algumas situações até mais. Pode acontecer de eu precisar até mais. Então, se eu já vou deixar minha área de descanso, por que não fazer uma correção do solo? Ou seja, fazer uma calagem, fazer a aplicação de calcário, fazer a incorporação desse calcário e aguardar que haja toda a reação. É muito importante que você saiba que para que o calcário haja a sua reação, para que ele consiga fazer a sua reação, é muito importante que haja o contato com a água. Então, talvez no seu planejamento aí de descanso, talvez que ele caia aí num período talvez das águas, ou até mesmo fazer uma irrigação em área total, se você está falando aí de canhãozinho, algum tipo de irrigação mais superficial, mas vale muito a pena. Então, corrigir o solo é muito importante. Lá no final, quando a gente for entender que eu vou precisar de um solo em boas condições para estar fazendo a minha adubação de plantio inicial, você vai ver que um dos aspectos mais importantes é a correção do solo. E aqui, dentro dessa correção do solo com a calagem, entra outro fator que nos ajuda muito, que é a própria incorporação. Quando eu vou fazer a incorporação, na maior parte das vezes, você pode estar conciliando assim, uma aração e uma gradagem, é um momento também que eu acabo ocasionando a descompactação do solo. Essa descompactação do solo, ela vai permitir uma melhor aeração, um melhor movimento do nosso fluxo de massa, vai melhorar a atividade microbiana, na qual falaremos daqui a pouco também. Enfim, então, além de eu estar fazendo a minha correção do solo, eu ajudo também na descompactação do solo, que é um fator muito importante. E uma terceira técnica que você pode estar fazendo, na verdade, deve estar fazendo na sua área de descanso, que é uma área pré-plantio, é a própria adubação orgânica. Pessoal, a adubação orgânica tem um resultado fenomenal no nosso resultado final. Quando eu falo adubação orgânica, você pode estar utilizando aqui esterco de gado, a própria cama de frango, composto ou qualquer outro tipo de insumo orgânico que tenha um bom resultado. E você pode aproveitar esse tempo de descanso.
Vamos supor que você fez a sua calagem há 3 meses atrás, né, há 2 meses atrás, né, e você já quer começar a pensar num plantio, né? Não, eu quero fazer um plantio porque a minha correção do solo ela já está feita. Então, 1 ou 2 meses antes desse plantio, você pode estar fazendo a sua adubação orgânica em área total, o que vai ter um bom resultado. Agora, repara o seguinte, daqui uns dias eu estarei fazendo o meu plantio. E um dos aspectos importantes no meu plantio é a adubação de fundação, a adubação de plantio no geral. E não sei se você lembra, mas na adubação de plantio, um dos principais nutrientes que nós vamos estar trabalhando dentro dessa adubação é o fósforo. E o fósforo tem grandes perdas por fixação. E essas perdas por fixação, elas são potencializadas quando o meu solo está ácido, quando o meu solo está compactado e quando eu tenho pouca matéria orgânica no solo. Repara que com essas técnicas que eu fiz agora de correção do solo e de adubação orgânica nessa minha área de descanso, eu resolvi esse problema. Agora eu posso fazer minha adubação fosfatada de plantio e eu vou ter um bom resultado. Então veja que na sua área de descanso, ou até mesmo, agora eu quero expandir um pouco isso daqui, mesmo que não seja uma área de descanso, se você está fazendo um planejamento de plantio, faça essas técnicas, correção do solo e adubação orgânica, que com certeza você vai ter um bom resultado. A nossa segunda pergunta de hoje eu também trouxe do Instagram, porque ela tem a ver com essa primeira pergunta. Na verdade, ela é um pouco ligada com a primeira pergunta. A pergunta é do Mike, ele diz o seguinte: por que quando o calcário não irá ser incorporado, deve-se diminuir a dosagem em 3? Pergunta interessante. Veja bem, quando a gente faz um cálculo de calagem, esse cálculo, ele vai ser... O seu resultado final é uma recomendação para a área total e de 0 a 20 centímetros. Se você pegar, por exemplo, o cálculo de saturação por bases, o cálculo tradicional, sem o cálculo de quantidade de calcário, sem o cálculo de QC, você vai ver que você vai pegar lá CTC vezes saturação V2 menos V1, a saturação por bases que você quer menos a saturação por bases ideal, que está no seu solo, né? Desculpa, e vai dividir pelo PRNT. Nesse caso, essa recomendação, ela deu 3 toneladas por hectare, esses 3 toneladas por hectare é para a área total e na camada de 0 a 20 centímetros. Então veja que se você vai jogar de forma superficial, você não vai estar colocando 0 a 20 centímetros, porque o calcário não tem essa capacidade, essa solubilidade, o peso dele, enfim, todas essas questões fazem com que ele não consiga chegar na camada, até 20 centímetros. Então ele vai ficar na camada superior, que vai 4, 5, 6 centímetros. Então veja que eu preciso tirar essa proporção. Eu preciso pegar essa quantidade total, que era para a camada de 0 a 20 centímetros, e colocar ela para a camada de 5, 6 centímetros. 4, dependendo do seu tipo de solo. Às vezes você fez um trabalho num sistema radicular bem feito ali, que o calcário ele consegue descer um pouquinho, quantidade de água, enfim. Não tem um valor tão exato. Então vai dar 4, 5 ou 6 centímetros. Então por isso que eu preciso fazer essa proporção. E não é somente dividir por 3. Em algumas literaturas diz que você precisa dividir por 4, por 3 ou por 4, dependendo do seu tipo de solo. Certo? Então veja, se eu pegar lá, se a minha camada é para 20 centímetros e eu dividir por 4, se você pegou lá por 4, quer dizer que eu vou estar fazendo para uma camada de 5 centímetros. E isso aqui é um ponto importante. Por que é um ponto muito importante? Porque se o cálculo ele foi feito para a camada de 0 a 20 centímetros, eu ocupar 0 a 20 centímetros, e eu estou colocando somente na camada superficial, eu vou estar saturando, vou estar colocando uma quantidade muito além do que aquele solo permite. E neste caso, você vai estar... pode estar ocasionando o que nós chamamos de supercalagem, que é um excesso de calcário em uma camada pequena de solo. E neste caso, pode ser tão prejudicial quanto o solo ácido. Mas veja bem, isso levando em consideração que você está fazendo o cálculo tradicional. Mas, se você vai fazer também o cálculo de QC, que é de quantidade de calcário, em dado momento você já vai dividir por 4. Então o próprio cálculo, ele já vai fazer essa transformação. Então muito cuidado, tá? A gente vai dividir por 3 se a gente fez só apenas o cálculo tradicional. Se a gente fez o cálculo de necessidade de calagem, o cálculo de quantidade de calcário, eu estou falando para o método de saturação por bases, é claro,
No geral, o cálculo de quantidade de calcário, ele já vai fazer essa transformação, então você não precisa transformar nada, porque em algum momento lá ele vai pedir para perguntar, vai perguntar o seguinte, tá, em qual a camada que você vai colocar esse calcário? Ah, é 5 centímetros? Beleza, então vai colocar lá para você dividir. Então ele já vai fazer essa transformação. Mas no geral, a gente diminui essa quantidade porque a gente não vai estar incorporando. A nossa terceira pergunta de hoje, ela veio de uma aluna do nosso curso de nutrição do Cafeiro. Olha o que ela perguntou. Ela falou assim, professor, sou aluno do curso de nutrição de café, inclusive muito bom, parabéns, e estou com uma dúvida. Eu sou do estado do Espírito Santo, aqui do meu estado, e não consigo encontrar os valores em porcentagem dos cátions da saturação por bases para eu fazer uma comparação com o que eu tenho na minha análise de solo. Como que eu faço? Deixa eu explicar a pergunta dela. Quem é um aluno de nossos cursos sabe que eu aprofundo muito nessas questões e peço para que, em uma dada recomendação, que você verifique essas questões de porcentagem de cada base na CTC. Como assim? Qual a quantidade de cálcio, de magnésio, de potássio e até mesmo de sódio que eu tenho dentro da minha CTC? Ou seja, quantos por cento eles representam da CTC? Porque cada solo vai ter um tipo de CTC diferente, uma quantidade de CTC diferente. Então eu preciso adaptar esses valores em porcentagens, para que eles tenham lá, eu preciso do cálcio em tantos por cento, magnésio em tantos por cento, enfim, eu preciso estar adaptando. Mas tem uma média que a gente pode estar utilizando. Vamos lá, para a gente começar, o potássio. O potássio ele tem que representar de 3 a 5% da minha CTC. Ou seja, se o potássio está abaixo de 3% da CTC, quer dizer que ele está com uma baita, está muito abaixo, precisa aumentar a quantidade de potássio. E se ele está muito alto, quer dizer que uma outra base vai estar em desequilíbrio, pode estar mais para baixo. Então precisa estar 3 a 5%. O próximo aqui é o nosso cálcio. O cálcio ele tem que representar de 50% a 70% da CTC. Eu sempre gosto de utilizar 60%. Beleza? Para as principais culturas. Então o cálcio tem que representar de 50% a 70%. Depois o magnésio, que ele tem que ser entre 10% a 15%. Então o magnésio ele tem que estar entre 10% a 15%. Inclusive, se a gente pegar cálcio e magnésio, essas porcentagens, elas são importantes se você quiser fazer o cálculo de calagem por elevação de cálcio e magnésio. Então eu preciso verificar essas porcentagens. E por fim o sódio. O sódio ele sempre tem que estar abaixo de 5%. Ok? O sódio tem que estar abaixo de 5%. Algumas regiões não consideram o sódio dentro das bases, mas não tem problema, tá? Você precisa verificar o sódio, porque se ele está acima de 5%, vai acontecer o que nós chamamos de sodização, que faz parte da salinização do solo. Então veja, em resumo, o potássio de 3 a 5%, o cálcio de 50% a 70%, o magnésio de 10% a 15% e o sódio ele tem que estar abaixo de 5%. A nossa quarta pergunta de hoje, eu gostei muito, porque se foi uma pergunta tão direta, mas muito importante. Olha só, fertirrigação vale a pena? Alguém chegou lá no Instagram, eu abri lá a caixinha de perguntas, onde eu detalhe lá bem a pergunta, a pessoa já colocou direto, fertirrigação vale a pena? E se ela perguntou direto, eu também vou responder de forma direta, vale a pena. Fertirrigação é uma das melhores tecnologias hoje para que a gente possa estar cedendo o nutriente da quantidade correta e no tempo correto para a nossa cultura. Ou seja, principalmente aí quando a gente fala em gotejamento, né? É assim, nós temos também pivô central, tem outras formas de estar fazendo, mas se a gente entender que hoje a metodologia de irrigação utilizando o gotejamento, ela cresce sem parar, graças a Deus, é uma metodologia que eu tenho um bom aproveitamento de água, ainda economizo água, né? Apesar de ela ter um custo inicial um pouco maior do que os demais sistemas de irrigação, eu acabo compensando aqui nessa diferença. E olha que interessante, eu posso aproveitar o meu sistema de gotejamento, como eu já disse, também isso serviria para outros tipos de sistema de irrigação, em que eu pudesse ter um bom aproveitamento, para poder colocar o meu nutriente. E o mais legal, eu coloco o nutriente, eu coloco o meu adubo, eu coloco o meu insumo na quantidade que eu preciso naquele momento. Se você pegar aí qualquer que seja a cultura, qualquer uma, você vai ver que existem fases em que ela necessita de uma menor quantidade de nutriente, depois aumenta essa curva de absorção, ela precisa de uma quantidade maior, normalmente chegando próximo da produção, e depois essa necessidade ela começa a diminuir. E se a gente verificar o sistema convencional de adubação, que é aquele por cobertura mesmo, a gente não consegue parcelar muito.
A gente vai colocar 2, 3, 4 adubações, 4 parcelamentos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso eleva muito o nosso custo de produção por conta da mão de obra. Eu não posso toda semana lá e fazer uma adubação de cobertura. Sem contar o fato de que esse adubo que eu estou colocando ali, ele precisa se solubilizar, fazer sua liberação, enfim. Tudo isso que dentro da fertirrigação já vai ser feito automaticamente. Então a fertirrigação vale muito a pena, principalmente pelo fato de eu diminuir o custo de mão de obra e por ceder nutriente no momento que a planta precisa. Eu consigo, se eu quiser, fazer adubação a cada 2 dias, a cada 1 dia, a cada 3 dias, ou por semana, enfim, cada cultura vai ser de uma forma diferente. E eu vou colocando apenas a quantidade que ela precisa naquele exato momento. E vou diminuindo as perdas no meu adubo. Por exemplo, se eu pegar um potássio, o nosso principal adubo que a gente utiliza hoje é o cloreto de potássio. Se eu faço ele em cobertura e eu coloco uma quantidade muito grande, primeiro que eu posso estar salinizando meu solo. Segundo, que grande parte desse potássio vai ser perdido por lixiviação. Por quê? Porque aquele potássio vai para a solução do solo que não for absorvido naquele momento vai ser lixiviado. Então eu tenho muitas perdas. O que na fertirrigação eu poderia estar cedendo em quantidades pequenas naquele momento a quantidade que ela precisa. Então fertirrigação sim, é uma excelente metodologia, vale muito a pena se aperfeiçoar em fertirrigação. O que a gente sabe hoje no Brasil, nossa tecnologia está iniciando, a pessoa já utiliza fertirrigação há 10, 15 anos, sim, mas estamos no início. Estamos no início. E se eu falar diretamente para você, produtor, sim, vale muito a pena. Agora, para você que é profissional, técnico, agrônomo, está procurando uma área de especialização, essa é uma área fantástica. É uma área fantástica que está em pleno crescimento e que vale muito a pena você estar se aprofundando. Então, sim, respondendo essa pergunta direta e muito bacana que esse colega fez, fertirrigação vale muito a pena. A nossa quinta pergunta, ela veio na comunidade dos alunos, tá? Um aluno novo, ele colocou lá uma pergunta seguinte, o Marcos, ele falou assim, ó, a calagem diminui a fixação de fósforo no solo. Correto, né? Quando eu diminuo aí, quando eu aumento o pH do solo, diminuo a acidez, eu diminuo a fixação de fósforo. Então, eu devo realizar o cálculo de fosfatagem somente após a reação do calcário no solo? Caso contrário, eu estou colocando fósforo a mais no solo, aumentando meus custos de produção. Isso aqui é um ponto importante, porque quando a gente fala em fosfatagem, não estamos falando de adubação fosfatada de plantio, tá, pessoal? Estamos falando de fosfatagem. É uma metodologia que tem sido utilizada, está aumentando o nível de utilização, onde eu corrijo o meu nível de fósforo no solo antes de iniciar o meu plantio, antes de iniciar minha adubação de plantio, por exemplo. Porém, e aqui há uma confusão, porque ela é considerada uma correção. E as pessoas acham que, por ser correção, eu tenho que fazer junto com a calagem, que também é um tipo de correção, certo? Então a pessoa vai lá e fez a calagem e fala, não, já vou fazer a fosfatagem, ou faço a fosfatagem antes da calagem. E a dúvida do nosso colega, só complementando o raciocínio dele, está correta. Por quê? Porque se eu fizer a fosfatagem antes de corrigir o meu solo, as minhas perdas vão ser gigantescas. Ah, mas ela não está fazendo a fosfatagem para corrigir o fósforo? Sim, está fazendo a fosfatagem para corrigir a quantidade de fósforo no solo. Porém, para que eu consiga corrigir essa quantidade de fósforo em um solo ácido, eu vou precisar de muito fósforo. Vou precisar de muito insumo fosfatado. Então, se eu corrijo o meu solo antes com a calagem, eu melhoro o meu sistema solo, principalmente a camada de 0 a 20 centímetros. O fósforo é pouco móvel no solo, para não falar imóvel. E eu vou estar dando condições melhor para a reação daquele adubo fosfatado, que na maioria das vezes, quando a pessoa vai utilizar um fosfato natural, por exemplo, ele tem pouca reatividade. Ah, mas é um fosfato natural reativo. Sim, mas a solubilidade ela não é tão alta assim. Então eu preciso dar uma boa condição dentro do solo para que o meu fósforo possa reagir da forma correta. Então veja que a fosfatagem ela vale muito a pena, mas estrategicamente é melhor que você utilize depois que você fez a calagem no solo, pelo menos 1 mês, 2 meses depois que você fez a calagem no solo. Assim, a reação da sua fosfatagem vai ser muito maior. E a nossa última pergunta de hoje, olha que interessante, do Ivo, também foi feito na comunidade dos alunos, eu acho que do CEPRA, que eu tirei essa pergunta. Ele colocou lá na comunidade, quando jogamos o calcário na cova, também é necessário jogar na área total? Isso é para a cultura perene, o cacau. A cultura ainda vai ser implantada. Olha só, colocar o calcário na cova não está errado.
não é uma metodologia incorreta, tá? Tudo bem, não é uma metodologia incorreta. Mas ela não é mais eficaz do que fazer em área total. Não é mais eficaz do que fazer em área total. É lógico que aqui ele está falando de uma cultura como o cacau, que nós vamos ter um espaçamento um pouco maior, que talvez valha a pena sim estar fazendo somente na cova. Né? Eu vou ganhar tempo, eu vou melhorar aquele ambiente radicular. Agora, se a cultura ela ainda não está implantada, eu tenho minha área total livre, particularmente eu prefiro fazer em área total e incorporar. Mesmo porque isso permite, e é lógico quando a gente fala em cacau, hoje a gente tem uma crescente muito grande do cacau a pleno sol, por exemplo, o que nos permite a gente estar fazendo alguma cultura consociada, por exemplo. Né? Antes a gente utilizava algumas culturas para produzir aquela cobertura, aquele sombreamento, mas hoje a gente pode fazer alguma cultura consociada. Então quando eu já melhorei esse ambiente, eu já melhorei todo o solo, isso permite eu ter um manejo muito melhor. Então, no geral, se você tem a possibilidade de fazer em área total, faça em área total. Professor, eu fiz na cova, eu posso fazer em área total? Não faça somente em área total, não precisa você fazer a calagem na cova, se você fez em área total e incorporou. Porque o seu ambiente radicular já está propício para estar recebendo a sua adubação. Então é o seguinte, você fez na cova, ok, não quero fazer em área total. Tudo bem, então faça bem feito na cova. Tem alguns cuidados que você deve tomar para não misturar com alguns tipos de insumo para não causar incompatibilidade, perdas, enfim. Tem todo esse processo que é importante que você conheça. Agora, se você tem a opção de estar fazendo em área total, então não há necessidade de fazer na cova. Faça somente em área total, com uma boa incorporação, com tempo de 2 a 3 meses antes do plantio, que o seu solo vai estar propício para estar recebendo a sua adubação de plantio e a muda que você vai estar plantando. Chegamos ao final de mais uma série de perguntas técnicas na prática. Hoje trouxemos aqui conteúdos diferentes que ainda não tínhamos trabalhado. E se você tem alguma pergunta que talvez você queira que a gente responda, então faz o seguinte, vai lá no nosso Instagram, todo dia tem caixinha de perguntas abertas, ou você pode ir embaixo de alguma das imagens ou vídeo e coloca lá a sua pergunta, que se for uma pergunta que a gente ainda não respondeu, a gente vai estar trazendo aqui para as perguntas técnicas. Ou se você é aluno de um de nossos cursos, do Seprac, por exemplo, vai lá na comunidade dos alunos e faça a sua pergunta e até coloque embaixo, gostaria que entrasse para a série Perguntas Técnicas na Prática, que a gente vai ver a possibilidade de estar trazendo. E eu tenho alguns pedidos para te fazer. O primeiro deles é que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa receber todos os vídeos. E a gente tem vídeo novo toda semana. Se você não é inscrito, o YouTube entende que esse tipo de vídeo não é relevante para você e acaba não te entregando. E aí você perde a oportunidade de estar aí melhorando o seu conhecimento técnico. Segundo, dê o seu like também para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas também. E um outro ponto importante, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. Se você está vendo pelo YouTube, pega o link e envia para as pessoas, para os seus colegas. Se você está vendo em alguma plataforma de podcast, compartilhe esse conhecimento, fale para as pessoas, porque é um conteúdo gratuito e a gente gostaria que muitas pessoas tivessem acesso, porque são informações que são muito importantes na hora da prática. E por fim, se você tem interesse em se especializar e se profissionalizar, a Agricoline tem diversos cursos da nossa área, que são 100% online, tem certificado, suporte, conteúdo atualizadíssimo e acesso vitalício. Se você quer conhecer mais sobre os nossos cursos, acesse www.agricoline.com.br. No mais, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.